De Igreja Comunhão Natal, gostaria que você ficasse de pé. É o momento de adorar o Senhor, exaltar, de estar na presença dEle com o coração totalmente preenchido e com a mentalidade nele. Que se conecte com Ele agora. Você faz parte dessa igreja, é um corpo assim como eu e você somos unidos em Cristo Jesus. E nesse momento, é o momento de adorarmos e exaltar a esse que é digno de toda glória e honra. Aleluia, aleluia, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as vagueiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Levante as suas mãos para o alto e declare isso. Eu te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Então declare: eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as vagueiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo. me derramar, Dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Esse é o momento onde se colocamos nessa presença maravilhosa que se faz presente aqui nesse lugar, não de qualquer maneira. Por isso temos esse costume de se ajoelhar na presença dele e declarar todos os nossos pecados. Se você não tem nenhum impedimento de saúde, se ajoelhe no seu lugar e faça uma breve oração. Declare o seu pecado para ele. Senhor, estamos aqui na tua presença. Todos nós reunidos somos um só corpo. E aqui como um só corpo, Pai, ajoelhado aos seus pés, declaramos, Pai, aqui os nossos pecados, as nossas falhas. Reconhecemos que somos pequenos, que não merecemos a tua graça, mas o Senhor, com amor incondicional, morreu na cruz, de braços abertos, para perdoar os nossos pecados. Um sacrifício imenso, doloroso. Seu sangue derramado ali na cruz por cada um de nós. E viemos aqui de coração aberto declarar e falar
fizemos de errado. Talvez você odiou alguém ou odeia alguém e ainda não liberou o perdão necessário. Talvez os seus olhos precisam ser curados, precisam ser purificados. Talvez a sua boca precisa ser purificada. Talvez o nosso coração precisa ser purificado. Se durante essa semana, Senhor, os nossos pensamentos nos levaram a caminhos tortuosos, nos perdoa. Faz voltar ao caminho, Pai. O caminho reto é estreito, mas leva aos céus aonde o Senhor está. Se a nossa mente nos fez pensar em coisas maldosas, maliciosas ou talvez impuras, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por isso. Mas nesse momento, nesse lugar, cremos, Pai, que o Senhor está de braços abertos. Nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso. Só continua. Aqui neste momento, não sei como anda o seu coração, como você foi a sua semana, o seu dia, até chegar aqui. Não sei as dificuldades, as aflições ou as alegrias, mas eu sei que Deus chama você para se derramar nessa presença e sentir esse calor que preenche o nosso ser. Então nesse momento, feche os teus olhos aí. Escuta ele dizendo, a gente dizendo para ele: me derramar, dizer. Declara isso para ele de todo o teu coração. Me derramar, Dizer que eu preciso de ti, Senhor. Me derramar, me derramar, dizer que sou grato. dizer que sou grato, me derramar, dizer Mais uma vez declare: posso me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Ai, Yahvé, o Deus da provisão está nesse lugar. Aleluia. O Deus da provisão está nesse lugar. O Deus da provisão está nesse lugar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste, e algo grande acontecerá neste lugar. Se ativa o sobrenatural de Deus neste lugar agora. Sentimos sua glória.
se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, o Elohim, o Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Declare mais uma vez, Yahvé. Yahvé, Rafa, o Elohim, o Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Mais uma vez. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. E essa parte diz: se adorarmos, Deus se manifestará neste lugar. Se clamarmos, Deus se manifestará neste lugar. E Deus vai fazer um sobrenatural neste lugar. Eu vejo essas cadeiras aqui preenchidas, em nome de Jesus, vendo o sobrenatural acontecer neste lugar. Aleluia. Fazendo parte dessa família. Aleluia. Declare: se adorarmos, Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Em nosso meio, eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifeste em nossos meios, Senhor. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. Oh,
Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é o nosso Senhor, o Deus que é o nosso provedor, o Deus que é nosso Senhor, que vai à nossa frente. Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar em nosso meio. Ele prometeu que estaria conosco, que nos colocaria de pé, e nós precisamos estar firmes nele. É isso que nós precisamos fazer, nos posicionar e confiar no Deus que está acima de todas as coisas, independente do que os nossos olhos vejam de mal, de ruim. Nós podemos confiar no Deus provedor, o Deus que vai guerreando à nossa frente, que vai abrindo um caminho pra gente passar. Gente, nós confiamos, nós adoramos, nós acreditamos no Deus que é verdadeiro. Nós não podemos de forma nenhuma olhar para a circunstância e dizer: eu não acredito que vai dar certo, porque o nosso Deus, o Deus que nós confiamos, o Deus que nós viemos aqui nessa igreja buscar, é o Deus do impossível. Se você olha para essa cadeira que está do seu lado e você vê ela sem ninguém, pode acreditar, vai chegar o momento que todas elas vão estar ocupadas, e é o Senhor quem vai trazer as pessoas certas para esse lugar, não por causa da nossa voz, da nossa palavra, daquilo que nós podemos fazer pela força do nosso braço, mas é o Senhor quem vai fazer, se a nossa boca não se calar, porque o Senhor vai fazer através de nós, não por causa de nós, mas Ele vai fazer através de nós. Na Bíblia fala lá em Atos que enquanto eles iam se juntando no pátio e falavam, ministravam, falavam sobre o Senhor, o Senhor ia ajuntando no meio deles. Eles não estavam puxando o povo, se humilhando, venham, não. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem faz. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, posicionados, porque nós cremos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, aquele que era, que fez, mas é aquele que é, que faz, aquele que há de vir e fará. Nós cremos, Jesus. A nossa confiança não está na força do nosso braço. A nossa confiança está em Ti, Jesus, na Tua palavra. E nós cremos que no momento certo o Senhor fará aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor fará se cumprir a Tua vontade. Não para o nosso bem ou para a nossa glória, mas para que todos vejam a Tua glória e glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de cantar mais uma vez, porque Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus provedor, Ele é o nosso Senhor que guerreia por nós, Ele é que vai à nossa frente, Ele é a nossa bandeira. Do Senhor Jesus. Tu és precioso, Senhor. Nós escolhemos a boa parte. Aleluia. Aleluia. A boa parte. Precioso Jesus está aqui neste lugar. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu
mais precioso. Aleluia. E é motivo de muita alegria. Então que você possa expressar isso dançando no seu lugar, batendo palma, exaltando o nome dele. Aleluia. De passagem aqui, e este não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Aqui. E esse não é o meu lugar, declare. E esse não é o meu lugar, porque Deus preparou pra mim. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Sabe, aqui é o apóstolo Paulo falando, e ele está fazendo uma campanha para arrecadar recursos para ajudar os cristãos mais necessitados, para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. Mas essa passagem, ela traz uma mensagem poderosa. Olha o que diz aí, ó, diz: de acordo com a sua renda, de acordo com o que você pode. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, porque você nunca vai ver alguém subindo aqui dizendo: ó, você tem que vender o seu carro, você tem que vender alguma coisa, você tem que deixar de pagar o seu aluguel para você receber algo em troca, senão você vai para o inferno. Você nunca vai ver alguém subindo aqui dizendo isso pra você. Mas você também nunca vai ouvir alguém subindo aqui e dizer: ó, se você der tanto, Deus vai triplicar, Deus vai quadruplicar, Deus vai lhe dar aquilo que você quer. Porque no final das contas, gente, não é sobre barganha, não é sobre ganhar ou perder alguma coisa, mas é sobre ser generoso, é sobre decidir compartilhar daquilo que você tem, do que você pode, para ajudar os outros, para ajudar em projetos aqui nessa casa, para ajudar pessoas mais necessitadas, como foi aqui que Paulo descreve, para ajudar outros cristãos. Então eu queria convidar você a ser generoso com aquilo que você pode, com aquilo que você pode. Então, gente, nós teremos 2 estações, uma do meu lado esquerdo, outra do meu lado direito. Você pode fazer a sua generosidade através do Pix, né? Anglicana Comunhão Natal. Vai ter o QR Code nas cadeiras, mas também vai ser projetado aqui. Mas independente de como você faça isso com muita alegria.
generosidade tem tudo a ver com gratidão. E esse é o momento que a gente separa. Se você tem algum motivo, alguma alegria no seu coração, algo que Deus fez com você essa semana, chegou o momento de agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito. Então eu queria convidar você, se você tem algum motivo de gratidão nessa semana, vem aqui na frente, vem juntar a tua oração com a minha, vamos juntos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque é o Senhor quem tem nos sustentado nas dificuldades, nas aflições, nos momentos difíceis. É o Senhor, Jesus. É o Senhor quem tem tomado conta da nossa vida. É o Senhor quem tem provido todas as coisas. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem traz misericórdia sobre nós. É o Senhor que derrama a tua paz em momentos de tristeza. É o Senhor, Jesus. Eu te agradeço por cada filho teu aqui, Pai, porque eles têm algo no coração, que são gratos ao Senhor. E juntando a minha oração com a desses filhos, Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa semana, no nosso ano, na nossa vida, desde agora até o dia em que o Senhor voltar, Pai. É isso que eu te agradeço, porque tudo vem do Senhor. Que é teu, nós te damos. Está começando mais um Caminhão! Quer viver algo diferente? Comunhão nas ruas, que vai ser quando, Anny? Dia 25/7. Às 18 horas, é isso mesmo. Vem ajudar as pessoas junto com a Comunhão nas ruas. Fala família, tudo bem? Olha, dia 22/7, 22 de julho, nós teremos um tempo aqui que é o Café com Oração. Então vem com a gente, tomar um cafezinho, comer aquele bolinho, mas principalmente a gente aproveitar um tempo de oração, aproveitar um tempo de se aproximar de Deus. Então vem! Você é um líder aqui na nossa casa, então te convidamos para a reunião de líderes dia 27/7 às 19 horas. Vem com a gente! E esse foi mais um Comunhão News. Fica ligadinho nas nossas redes sociais e nas novidades. Boa tarde, família. Eu me chamo Janderson, sou um dos seminaristas dessa casa. E eu queria compartilhar com vocês a leitura da palavra que está lá em João 21, do 1 ao 14. Abre sua Bíblia, se você não tiver trago, acompanhe aqui no telão que vai ser projetado e a palavra do Senhor diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Isto é, o mar da Galileia. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus já estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados, isto é, cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Às vezes, tudo parece comum. A rotina, o trabalho, os dias passando. Até que um chamado muda tudo.
Na Bíblia vemos uma história. Depois de uma noite inteira de trabalho, sem resultado, Jesus se aproxima e diz algo inesperado. Avance para as águas mais profundas e lance as redes. Um convite que não era apenas para seguir, mas para se tornar. De pescadores de peixes a pescadores de pessoas. Uma nova forma de viver, um novo propósito. Jesus nos chama hoje. Ele continua transformando vidas comuns em histórias com propósito eterno. A pergunta é: você está pronto para responder? Boa tarde, família. Me chamo Márcio Araújo, sou um dos pastores dessa família. Que alegria estar com vocês hoje, compartilhando da poderosa palavra de Deus. Gente, primeira semana nessa série maravilhosa de Seja um Pescador. A segunda semana preparando as redes e hoje falando sobre superação de medos. Na primeira semana nós conversamos aqui a respeito de algumas coisas pertinentes à mente humana, ao nosso cérebro. E eu falei sobre o cérebro, a parte do neocórtex, que é a parte da frente do nosso cérebro, a respeito dos nossos pensamentos, que geramos entre 70 e 90 mil pensamentos por dia, e que isso toma conta da gente. Mais de 80% desses pensamentos no dia seguinte nós repetimos e ficamos nesse looping. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante também, que também envolve o nosso cérebro, e agora é o cérebro mais arcaico, o nosso cérebro reptiliano, que ele tem apenas duas funções quando nós estamos diante de uma situação difícil. Ele ou foge ou ele luta. Nós só temos essas duas percepções pelo cérebro reptiliano. E em tudo, absolutamente tudo que nós passamos diante do nosso dia, diante das nossas situações, circunstâncias que nos rodeiam, nós vamos ativá-lo. E isso aumenta a nossa situação, o nosso hormônio de cortisol, que aumenta o estresse, que faz gerar ansiedade e gera, se não tiver controle e equilíbrio, muitos problemas. Muitas coisas são desencadeadas a partir dessa situação que nós vivemos cotidianamente. E a gente vai aprender com a palavra de Deus que meditar nela, que estar conectado, que estar no lugar certo com Deus, faz com que a gente possa dominar isso. E aí vem uma coisa chamada como um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, nós vemos um deles, que é o domínio próprio. Nós precisamos aprender a nos dominar. Mas a minha pergunta para você é: será que diante de uma situação de medo que você já passou, um dos seus medos foi o medo da frustração? Talvez foi o medo do fracasso? Talvez fosse o medo de tomar uma decisão errada. Eu tenho certeza que todos nós, como a leitura que ainda há pouco foi lida aqui pelo seminarista Janderson, nos traz um pano de fundo, novamente Jesus pescando com os seus discípulos e fazendo com que Pedro, nesse momento, estivesse muito reflexivo. Eu tenho certeza que, nesse momento, Pedro foi ao mar e na sua cabeça passava um turbilhão de ondas, mas não eram fora, eram dentro do ser de Pedro. Porque ele voltou para o mar, voltou para os barcos, voltou para as redes. E nesse momento foi bem diferente daquele em que nós estivemos em Lucas 5, pregando aí na primeira semana, sobre o ser um pescador. Pedro era um pescador e Jesus o chama para que ele possa segui-lo e se tornar um pescador de homens. E chama a mim e a você para isso também. Só que o que acontece agora com essa leitura pela lente da vida de João agora, o discípulo do amado, Jesus está nessa situação com eles e esses homens voltaram para o mar depois de um encontro. Depois de um encontro. Impressionante que Jesus agora tinha sido já crucificado. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver a crucificação de Cristo. E eu quero chamar a atenção aqui para um momento, até chegar esse momento da pescaria. Estiveram mais dois momentos presentes. E o primeiro deles é que
ele estava no sepulcro. E quando Jesus estava no sepulcro, Maria foi vê-lo. E quando chegou lá, não encontrou mais o mestre. Mas o mestre encontrou Maria. Ele encontra com Maria. E ela tem medo. Ela tem medo. E olhando para aquela pessoa, pensando que podia ser o jardineiro dali, ela indaga ele: cadê o meu mestre? Cadê o meu Senhor? E quando ele se depara com ela, ela percebe quem é e diz uma expressão chamada Rabone, que significa mestre, que significa o Senhor da gente, né? Aquele que nos ensina, aquele que traz a gente à reflexão. Essa foi a primeira aparição. Não contente, Maria, obviamente, com uma alegria que não cabia nela, queria compartilhar com seus irmãos e sai correndo para anunciar. Chega lá, encontra os outros apóstolos reunidos e corre o primeiro e o segundo. Já depois de receber a notícia de Maria, já correm de encontro ao túmulo. O discípulo amado e outro discípulo correram ao encontro também. Só que, depois disso, eles não me encontram. E voltam, vem uma outra cena, já deles reunidos. Porque Jesus tinha dado uma promessa que estaria com eles. Então ele aparece com esses discípulos todos reunidos agora, em um outro momento. E eu quero dizer a mesma frase que ele disse: a paz esteja com vocês. A paz em seus corações, a paz em seu ser, a paz em tudo que você entende como sendo o seu ser, esteja com você nesse momento. Essa foi a paz declarada por Jesus. E não somente isso, Cristo fala com eles algo precioso que eu também quero falar com vocês agora. Após ter feito isso, ele olha para eles e ensina algo que vai ser impactante para as nossas vidas. Perdoem e vocês serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, estes não serão perdoados. Ide. Tem um ide do Senhor aqui, para aqueles homens. Os primeiros que ele comissionou, já comissionou dessa forma, dando essa ordem e essa autoridade. Olhe quem está dando essa autoridade, é Jesus. A palavra dele é autoridade. Ele deu essa mesma fala em um outro momento. Essa foi a segunda aparição de Jesus. A terceira aparição agora é em outro momento, em outra reunião, onde agora ele encontra com um dos apóstolos em específico para ensiná-lo. E talvez no nosso meio hoje tenha a mesma pessoa com a mesma característica. Talvez um incrédulo. Talvez um cético. Pelo qual Jesus quer dizer a mesma coisa. Ele começa dizendo a mesma coisa: a paz seja com vocês. E Dídimo, ou Tomé, como é mais conhecido, diz que não creria se não tocasse nas feridas e não colocasse a mão na lateral, onde a lança tinha perfurado. E é exatamente o que Jesus fala sobre isso. Ele chega nele e diz: toque nas feridas. E faz com que ele também toque na lateral dele. Eu também acredito que Tomé, nesse momento, tremeu de medo. Porque depois a frase, ela é: Tomé, porque tu viste e agora tu creste? Bem-aventurados são os que vão ver e não vão ver e vão crer. Talvez eu e você estejamos hoje dessa forma, olhando como eu vi alguns comentários. Ainda não estamos vendo, mas precisamos crer. Que vai ser de acordo com o que a gente crê. Que vai ser de acordo com o que a gente espera. E eu sei que o que a gente espera é o melhor para essa família, para as pessoas, para aqueles que nos cercam. Então creiam, continuem crendo. E que a paz esteja com a gente. A outra aparição é agora o pano de fundo que foi lido pelo seminarista Janderson. Vamos ter um iFood de peixe.
direto do céu aqui para nós. E é Jesus que está trazendo isso para a gente. Martyn Lloyd-Jones escreveu o seguinte: a grande parte da infelicidade do cristão acontece porque ele escuta a si mesmo, em vez de lembrar a si mesmo das promessas de Deus. Essa é tida como a terceira aparição. Mas pasmem, não é a terceira. Mas a Bíblia está errada? Não, não está errada. A Bíblia está corretíssima, a Bíblia é um inerrante. Mas a questão é que no tempo de Jesus, a contagem de mulheres não acontecia em seus descritos. E aqui é uma grande lição para a gente. Quando vocês forem ler esse texto, em João 21, vocês vão ver que nessa parte da pescaria, o que está relatado é a terceira aparição de Jesus ao final desse trecho que nós estamos falando sobre ele hoje. Quando, na verdade, eu acabei de citar 4 trechos. A primeira aparição foi para Maria, no sepulcro. A segunda, com eles reunidos. A terceira, para Dídimo. E a quarta, agora, na praia. Como essa pode ser a terceira? Porque exatamente a aparição para Maria, ela não é contabilizada. Por isso que os milagres nesse tempo, onde eram feitos como a salvação pela qual Pedro vai pregar e pessoas, mais de 3.000 pessoas se converteram, com certeza o número é maior, porque não eram contados nem crianças, nem mulheres. Essa é uma parte para a gente entender o que Deus faz, que é muito grande. É maior do que o que a gente pode perceber às vezes. E Deus vai fazer algo na vida de Pedro agora. E nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém? Vamos orar? Junta a tua oração com a minha. Gera expectativa que a pescaria hoje é grande. E Deus quer falar aos nossos corações. Pai, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos por ela. Nós te agradecemos pela tua presença aqui, Espírito Santo, ministrando as nossas vidas. Faz de mim agora um anzol, Senhor, para que possamos pescar mentes agora totalmente cativas ao Senhor. Que o Senhor ministre, que o Senhor se revele, que o Senhor esteja conosco. Pai, Tu és o autor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. Esteja conosco e fala aos nossos corações. Estamos ansiosos por receber da porção dessa preciosa palavra. E que ela inunde os nossos corações. E que seja um mar de conhecimento, tomando conta de todo o nosso ser, todo o nosso espírito. E que nós estejamos conectados contigo agora, Jesus. Em Teu nome oramos e agradecemos. Amém. Então, eu venço os meus medos quando eu decido não permitir que o fracasso defina quem eu sou. Pedro carregou muitas coisas, como talvez você esteja carregando agora. Eu não sei. Talvez o fracasso de um casamento, talvez o fracasso de um negócio que não deu certo, talvez o fracasso de um ministério interrompido, talvez o fracasso de uma consciência machucada por algo, um pecado. Não sei, sinceramente não sei, mas o Senhor o sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não defina um capítulo da sua vida como o título principal dela. Você não é isso. Você não é isso. Entenda, você não é isso. Só Deus sabe o que eu e você somos, porque foi Ele que nos fez. O fracasso não explica exatamente tudo o que a gente vai ser. Nós apenas cometemos erros. E é por isso que Jesus começa tão preciosamente dizendo aos seus discípulos: perdoem e serão perdoados. Então Jesus está trazendo para essa praia hoje, que é a comunhão natal, perdão. Receba perdão do Senhor. Não deixe que a sua mente esteja sendo acusada nesse momento, mas que ela esteja sendo liberta em nome de Jesus nesse momento, de toda culpa, de toda acusação, de todo escrito sobre você e em você. Que você seja liberto agora. Receba leveza, paz e tranquilidade no seu coração, porque não é sobre uma direção que foi tomada, é sobre uma palavra que vai ser recebida. E isso
eu quero compartilhar aqui no texto de João, versículo 3, que diz: naquela noite não pegaram nada. Cara, esses caras eram pescadores muito sábios, muito safos no que estava fazendo. E passaram a noite no mar. Às vezes a gente está remando, está fazendo um trabalho bem feito, preparou tudo, fez arte, divulgou, fez maior trabalho para que todos estivessem reunidos. Mas em um determinado momento não rolou. E aí o coração já quer se abater. O medo já quer tomar conta. Calma. Calma. O Senhor está no barco. O Senhor está à frente de todas as nossas lutas. O devocional me fez lembrar o devocional de hoje, onde Davi estava em Keila e cercado de inimigos. Todo mundo querendo matar o Davi, Saul perseguindo o cara. E ele crendo. E eu comecei a meditar no capítulo 27 de Salmos. E Davi escrevendo sobre a libertação, sobre o cuidado, sobre tudo que Deus traz sobre a vida dele. Que podia até pai e mãe abandonar, mas o Senhor não o abandonaria. Que o Senhor é o nosso rochedo, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor que edifica os muros. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda e continua nos guardando de todo mal. Nós precisamos crer nisso. Então é sobre a voz do Senhor. João faz questão de falar a Jesus aqui. Nós passamos a noite inteira, talvez como em Natal, nós tivemos passado a semana inteira falando dessa celebração para as pessoas. Nós talvez tivéssemos falado a semana inteira sobre o ano de ontem, que foi maravilhoso. Nunca será sobre número, sempre será sobre vidas. Vidas sempre serão importantes. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente não pode tirar isso da mente e do olhar nunca. Um pecador. Então é sobre uma palavra. As redes pareciam vazias em um determinado momento, mas uma grande colheita e uma grande pescaria estava para chegar. Semana que vem tem dia do sim. Domingo tem dia do sim. E tem uma grande pescaria, uma grande rede recheada de vidas para estar sendo confirmadas diante do reino de Deus, diante do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o Senhor continua dizendo: a paz seja com vocês. Agora havia simplesmente uma diferença nesse momento em que Pedro estava vivendo lá, registrado em Lucas 5, para esse agora em João. Lá Pedro conhecia o Senhor. Ele conhecia o Senhor a partir daquilo que ele falou. Agora eu vou tornar você pescador de homens. Ele começou a conhecer o Senhor dali. Então antes ele não conhecia, a partir dali ele começa a conhecer. E nesse momento aqui dessa pescaria, ele já conhece o Senhor. Ele viveu com o Senhor. Ele escutou e viu todas as maravilhas que Jesus realizou. E estava novamente diante do Senhor. Já tinha estado 2 vezes com ele espiritualmente, e agora a 3ª vez de Pedro. Então Pedro resolveu servir o Senhor no momento em que ele estava com ele, mas por um instante, um momento, enquanto o medo chegou no coração de Pedro e ele permitiu que esse medo aumentasse, ele voltou para o mar. Porque a culpa acusa, porque o medo paralisa, e a gente não pode deixar esse medo virar uma ansiedade generalizada. Esses são os problemas da atualidade diagnosticados, porque o medo é um espírito. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz: não lhes dei espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus deseja que nós tenhamos poder, porque foi dado por Ele.
A palavra foi professada por ele. A direção de Jesus foi dada: lancem as redes. O amor é o elo perfeito. E aquele que conhece o amor é aperfeiçoado por ele. E quem aperfeiçoou o amor é Cristo Jesus. E nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E é exatamente o que acontece com cada um de nós quando recebemos o Senhor pela primeira vez. O amamos porque ele nos amou primeiro, nos encontrou primeiro, lançou sua palavra de fé sobre nossas vidas primeiro. Precisamos andar sobre essa palavra. Então é entender quem somos, é entender a nossa identidade em Deus. Precisamos não largar mão mais disso. O Senhor está conosco e Ele declara paz sobre cada um de nós. Então eu venço os meus medos quando eu escuto essa voz, quando eu percebo essa presença. A primeira palavra, medo, apareceu no Gênesis. Apareceu no capítulo 3 de Gênesis. Quando Adão e Eva estavam lá, de boa, naquele lugar. E o Senhor dá uma ordem para gerar fidelidade no nosso coração. Comum de todas as árvores. Mas só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E da árvore da vida. Não comam dessas, que estão no meio do jardim. Por que no meio, hein? Porque no meio é fácil de ver. Você pode ir para as extremidades, mas uma hora você vai circundar e vai ver o meio. De onde às vezes você está vendo quem está no meio. Porque era para você ver, mas não era para você tocar. Não era para você teimar. E muitas vezes esse é o pecado que sonda a nossa porta. Nós estamos vendo, nós estamos percebendo, mas precisamos não querer pecar. Porque vai vir o fracasso no nosso coração quando a gente cair. Vai vir a acusação. E então existe um alerta para que a gente não cometa. Mas veja só o que Deus faz. Quando a mulher come do fruto, seduzido pela serpente, os seus olhos se abrem e ela percebe o bem e o mal como o Senhor tinha falado. Mas a primeira reação é se esconder. E dos dois, porque ela também em seguida dá ao seu marido. Ela dá a Adão e Adão come. Então ela volta com ele e os dois se escondem, porque Deus os vinha visitar na viração do dia. Então o que ocorre aí? Quando a culpa, o fracasso, a acusação chega até nós, nós vamos nos esconder de Deus. Mas Deus não se esconde da gente. Porque o que diz é que Ele vem ao encontro deles. Quando o primeiro casal caiu, foi Deus que veio ao encontro deles. Quando nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados, foi Jesus que veio ao nosso encontro. Quando eles estavam naquela sala reunidos a primeira vez aqui, e o encontro foi com Jesus, para dizer simplesmente a mesma coisa que ele fez lá no Gênesis. Porque eles se sentiam nus. Eram seres espirituais nesse tempo. Por causa do pecado e do conhecimento do bem e do mal, agora são seres terrenos. Passam a estar nus. Estão agora despidos da espiritualidade eterna que tinham como seres eternos. E passam a se vestir do que é humano. E para isso há um sacrifício de um cordeiro. E eles são vestidos agora com uma pele. Para dizer que o sacrifício foi dado por eles. Representando e apontando direto para Jesus na cruz. O sacrifício do cordeiro perfeito. Por mim e por você. Que nessa pescaria é revelado. Paz esteja com cada um de nós. E que o perdão que vocês derem será o perdão que as pessoas vão receber. E se vocês não perdoarem, as pessoas não serão perdoadas. O próprio Deus escolheu perdoar cada um de nós no início de tudo e trazer Jesus para perdoar depois, Ele mesmo sendo Deus, para mostrar que a redenção
já está apontada desde o capítulo 3 de Gênesis até uma pescaria, um iFood na praia, para encontrar com Pedro. Então é para você e eu entendermos que nós temos um plano de Deus na nossa vida. Somos filhos. Eu venço os meus medos quando eu escolho ouvir novamente a voz de Jesus. Engraçado que Adão e Eva não escolheram escutar, porque eles não sabiam. Mesmo assim, o Senhor escolheu se revelar. Os apóstolos também não sabiam. Eles estavam reunidos. E o Senhor entra no meio dessa reunião onde eles estão e começa a falar com eles. E também começam a escutar. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que aprender a escutar a voz do bom pastor. Intimidade se conhece voz. Quando você é íntimo, você conhece a voz de quem fala com você. A voz de quem te chama, a voz de quem te afaga, a voz de quem fala com você. Então pare de escutar vozes que te acusam, a voz da culpa, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da comparação, a voz da crítica. São vozes que precisam ser caladas, para que a voz que é maior possa ser ouvida. Não deve existir nenhuma outra voz que fale mais alto do que a voz do bom pastor. E ele diz: as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. O medo grita, mas a voz de Jesus sempre fala mais alto. João 21:6 diz: lancem a rede do lado direito do barco. É sério? Será que tinha mais peixe do lado direito? Esse barco estava a 90 metros da praia. Será que é do lado direito que tinha mais peixe? Lógico que não. O lance era só você escutar o que o bom mestre estava dizendo de lá. E o João e o Pedro escutavam sim. Tanto escutaram que jogaram a rede. E mais uma vez essa rede veio muito cheia de peixe. Surpreendentemente, Pedro já sacou quem estava na praia, né? Mas João aponta primeiro, o discípulo amado. Pedro pega a sua capa e se lança no mar, para ir de encontro a ele. Porque o milagre estava na palavra e Pedro já percebeu. Por isso ele vai de encontro à praia, para confirmar quem estava lá. Ele chega primeiro, né? E em seguida chegam os demais. Pedro está na praia com Jesus para ele perceber algo muito incrível, que o fracasso não tinha determinado, não era o ponto final na sua história, era apenas mais um capítulo da sua vida, e que estava apenas começando uma grande jornada com aquele que o chamou. A jornada da sua vida está só começando. É isso que a gente precisa perceber. Então não ore para um capítulo que não deu certo, para uma reunião que não teve o número de pessoas que você desejava na célula, para um culto humano ou um comunhão nas ruas que não tinha a quantidade de pessoas que você imaginou. Não faça isso. Celebre os pequenos começos. Celebre os pequenos começos. Porque Deus vai te honrar e colocar você em grandes missões com Ele. Mas há de ter um começo de celebração para que seu coração se compare com nenhum outro, a não ser com o de Deus, que nos abraça mesmo com simplicidade, não olhando para números, mas olhando sim para o que Deus quer, para vidas. Jesus estava dizendo através das suas ações: Pedro, eu ainda não terminei com você. Sempre que Deus quer restaurar alguém, Ele fala novamente, porque sua palavra cria esperança. Sua palavra cria uma circunstância que vence o medo. Sua palavra reacende a fé. E é isso que talvez a gente esteja precisando hoje. A palavra de Deus é que faz tudo isso. A presença de Deus é onde nós encontramos isso.
Então venha com muita sede disso. Sede da palavra, sede da presença. Porque é aí que nós somos transformados, é aí que há o grande encontro. O Senhor está na beira do mar que a gente está, da praia que a gente está, o tempo todo esperando a gente. A gente precisa estar ansioso por Ele. Então eu queria trazer uma outra lição para a gente. Eu venço o medo quando eu escolho permanecer na mesa. Filhos permanecem na mesa. Consumidores vêm quando é conveniente. Se há conveniência, eu estou presente e o banquete está posto. Então é bom. E aí eu me agrado. Se eu sou filho, independente de como esteja o cardápio, eu estou presente. Então não é quando é conveniente. É porque eu entendo que a mesa é o lugar melhor para estar. Porque lá tem presença de quem eu amo, de quem eu quero estar próximo. E isso é comunhão. Então naquela mesa onde Pedro voltou, lá tinha esperança. Ele tinha perdido, sim, suas forças, mas foi lá que elas foram encontradas novamente. Naquele que é a força, naquele que é a rocha, naquele que é o pão. Naquela mesa começou uma restauração de uma vida inteira. Existe uma mesa preparada para mim e para você como um filho. A gente está só começando o Comunhão Natal. Em uma mesa de comunhão, em uma mesa de graça, em uma mesa de perdão, em uma mesa de presença. Talvez a gente nunca tenha tido uma oportunidade tão grande de nos perdoarmos como agora. Olhar para os outros com o mesmo olhar de Jesus, não de acusação. Não tinha lugar para isso aqui. Olha o convite. João 21:12. Venham comer. Venham comer. Depois da pesca, Jesus não faz reunião para dar repreensão nem chamada em ninguém. Ele queria sim, era estar junto, então ele não faz discurso. Jesus preparou um café da manhã. Jesus preparou esse momento da tarde para a gente. Exatamente como lá desde o Gênesis. Do Gênesis, que era na viração da tarde que o Senhor vinha visitar o ser humano. Como em Natal, o Senhor preparou esse momento hoje à tarde para cada um de nós. Se você está aqui e se você está escutando essa palavra, é para que algo seja diferente dentro de cada um de nós. Antes de restaurar o ministério de Pedro, Jesus queria restaurar a comunhão com Pedro. Jesus estava mais interessado em simplesmente, ao invés de colocar Pedro para fazer alguma coisa, entender o sentimento de Pedro, a forma que Pedro estava se comportando com ele. Porque em seguida, as perguntas que Jesus vai fazer aqui são decisivas para a vida de Pedro. Mas primeiro ele queria estar com Pedro. E queria entender se Pedro gostaria de estar com ele. Então a reação de Pedro de pegar a capa e pular mostra um processo de ansiedade. Para a gente perceber que nem todo processo de ansiedade é ruim. Nós somos geridos sim por processos de ansiedades que são bons. São expectativas do que vai vir. E o que viria ao encontro daquela praia é ele estar junto com o mestre. E preparou tudo isso para que ele pudesse estar lá com ele. Só que para ele estar junto, ele entendia que precisava fazer as pessoas parte daquilo. Hoje, como é o Natal, eu preciso tocar num assunto que também está aqui. Porque nessa pescaria é contido nessa rede 153 peixes. Essa casa, essa família, ela é mantida por mim e por você.
Porque somos parte de uma família. Somos parte do corpo de Cristo. E aqui nós temos, como qualquer outra família, muitas obrigações, muitos sonhos, muitas expectativas. E nós contribuímos com a família. Então eu quero dar essa palavra para que você entenda que Jesus, sendo Jesus, Deus, não faz nada sozinho. Na praia tinha pão, na praia tinha peixe e na praia tinha fogo. Fogo da presença de Deus, peixe por provisão e pão de presença. Mesmo assim, o Senhor diz: traga alguns peixes que vocês pegaram. Porque o Senhor quer contar com a minha e a sua contribuição em tudo que Ele faz. Por isso nós dizimamos, por isso nós ofertamos, porque sabemos que somos parte daquilo que Deus está fazendo. E isso não é peso, isso é generosidade, isso é plantar no reino de Deus para haver colheita, por causa de vidas, para que a gente possa ser relevante em Guiné-Bissau, possa ser relevante na Alemanha, possa ser relevante onde quer que o Senhor nos envie. Pode não ser eu e você, mas temos irmãos da igreja nesses lugares. E eu e você somos aqueles que estão enviando. Jesus enviou esses homens para que eles fossem relevantes e que nós estivéssemos recebendo isso hoje. O cristianismo vai à frente pela força da igreja que está junta. Então, uma igreja que entende missão, ela não se deixa parar. A igreja do Senhor é imparável. Cantamos muitos louvores, precisamos vivê-los. Precisamos confrontar o nosso ser, sim, com amor, na palavra do Pai, entendendo a direção do Pai e vivendo a direção do Pai. Essa é a nossa pegada, essa é a nossa missão. Quando nós fazemos isso, você que está chegando agora, quando você entende tudo que Deus tem para fazer com você, como discípulo, sendo discipulado por alguém, caminhando com alguém, você vai entender os passos e os processos que Deus vai permitir que você viva. Antes disso, existe sim um tempo de preparação. Por isso que nós estamos juntos aqui na celebração na nossa casa, na nossa igreja, estamos em pequenos grupos, que é a nossa célula. Então não abra mão de ir para uma célula, porque era exatamente assim que a igreja vivia. Jesus teve um pequeno encontro aqui com Pedro. Era uma célula com Pedro na praia. Era só Pedro e ele ali no pão, na presença, compartilhando o melhor que ele tinha para poder ensinar Pedro. Como também ele se reunia com eles nas sinagogas, nas igrejas. Por um tempo ele fez isso. Foi o próprio Senhor quem instituiu a igreja. Por isso que ela é tão importante, pela missão que ela tem, continuar a ser relevante no mundo. Então eu e você precisamos, sim, igreja, nos posicionarmos. Por isso que é tão importante quando nós celebramos o dia do sim, como vamos fazer domingo com a presença do nosso bispo. Porque é um grande sim para tudo que nós estamos vivendo, para tudo que nós ainda viveremos. Tim Keller escreveu isso, e assim eu concluo essa mensagem. O Evangelho diz que somos aceitos porque Deus, em Cristo, antes mesmo de qualquer desempenho, somos aceitos em Cristo antes de qualquer desempenho, porque somos filhos. Hoje a gente traz dessa pescaria, dessa lição, algo muito precioso. Eu não permito que o fracasso defina, primeiro, a minha identidade. Não permita nunca. Segundo, eu preciso ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus. Terceiro, eu tenho e preciso permanecer diariamente na presença do Senhor. Como? Leitura da sua palavra, oração e comunhão com meus irmãos. Mantenha esses 3 pilares acesos na sua vida.
e você vai ver o quanto Deus vai fazer com você, como fez com Pedro, que diante de uma criada calou-se por causa de uma acusação que gerou culpa e medo, e diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas professou a fé em Cristo e fez uma grande colheita para o Senhor. Quando nos posicionamos, o Senhor faz o que Ele quer. Então Ele faz de um pescador um homem que cria um grande chamado e uma grande multidão arrebatada pelo Pentecostes. Porque primeiro o Senhor fez descer fogo. Depois Ele viu aqueles que eram do caminho, conhecidos como peixes, entrar na rede, para depois Ele trazer muitos mais peixes que estavam lá para dentro do barco dele. Então Jesus é sim o grande pescador, e Ele continua pescando muitas almas. Se você entendeu essa mensagem, fica de pé. Que o medo, o temor nunca terá a palavra final. O Espírito Santo está aqui e Ele tem a palavra final. Talvez o seu ser esteja batido nesse momento. Talvez você tenha sido impactado por um pescador de almas que resolveu fazer sim, desse momento, algo novo em você, algo que precisa fluir dentro de você. E talvez, como Pedro, você tenha que pegar sim a sua capa, sair do seu lugar, mergulhar para vir à margem, para receber aqui uma oração. Nós vamos ter 2 intercessores representando o Senhor que estava na praia. Nós vamos estar posicionados aqui no grande oceano da vida. Nós somos como peixes na mão do Senhor. Onde você vai desejar estar? Vagueando pelo oceano ou preso em uma rede que realmente vai te trazer para o barco certo? Venha receber uma palavra do Pai. Saia do seu lugar. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo agir e ser em você, declarar sobre você, trazer uma palavra de vida, de ânimo, de confronto e transformar você. Essa é a minha oração hoje. Pai, estamos aqui e eu oro para que possamos ser esse povo separado, escolhido, como peixes em tuas redes. Seja a multidão, Senhor, que adentre ela agora, e que sejamos fisgados pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela comunhão, pelo manifesto poder do nome de Jesus. Sejamos impactados por tua presença, ó Pai. Possamos seguir a tua doce voz, dizendo: lança as redes. Oh, como é o Natal, lança as redes. Lança as redes no teu trabalho, lança as redes na tua faculdade, lança as redes onde você estiver, na tua família. Seja ousado no Senhor e escute a voz dele, que está direcionando você para uma pescaria com ele no barco. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e agradeço. Amém. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar
mas invencível, venceu a morte. E no terceiro dia o Senhor estava ali para sair daquela tumba. E em alguns dias, com Pedro na praia, como eu, você aqui nesse momento, marcou esse encontro para cada um de nós, para que a gente possa estar recebendo sempre do Pai. Creia, mesmo que esteja difícil, continue crendo. É sobre a palavra, é nela que nós devemos estar e andar sobre a palavra do Senhor, sobre cada um de nós. Você é filho, você nunca foi, nunca será um fracassado. Mas a palavra promete e ela diz que somos mais do que vencedores no Pai eterno. Dá uma salva de palmas para Jesus. É essa palavra sim que nós podemos confiar. Recebamos a bênção do Senhor. Curve sua cabeça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor volte seu rosto e nos dê a paz. E o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo estejam com toda essa família e com todas as demais espalhadas na face da terra. E essa família diz: muito bem. Voltados ali à porta, fazemos o nosso envio. Lembrando que o nosso Game Over de 12 a 17 anos, jovens podem fazer as inscrições, que vai acontecer agora 24, 25 e 26. Ou seja, a volta do Game Over é domingo que vem. Para aqueles que vão, encontraremos com eles na igreja junto com o dia do sim. Tá? Quem quiser fazer a inscrição, fala comigo depois do culto agora, que a gente já dá mais informação. Vamos fazer nosso envio com gosto e gás, igreja. Vamos lá. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia!